Fala galera, Luiz Felipe aqui, Fábrica de Ciclista, começando com mais um vídeo. Hoje eu vim falar um pouco sobre as diferenças do freio a disco hidráulico para o freio a disco mecânico. Então, o freio a disco mecânico, ele tem suas vantagens e suas desvantagens, que é um pouco melhor ou se é pior do que o freio a disco hidráulico. Por exemplo, o freio a disco mecânico, ele possui apenas uma pinça, onde uma pastilha encontra o disco, empurrando com o disco contra a outra pastilha, assim acontece a frenagem. Ele é acionado pelo cabo de aço, onde acontece a frenagem. Já o freio a disco hidráulico, ele é o contrário. Ele não é acionado por cabo de aço, e sim por óleo. E também, ele possui duas pinças, ou seja, não ocorre o que acontece com o freio a disco mecânico. Por quê? Porque ao acionar o freio hidráulico, ele aciona as duas pastilhas simultaneamente, ou seja, há um encontro igual ao disco. Por quê? O acionamento com o disco hidráulico ele é um pouco mais eficiente, não melhor, como se diz a maioria. Podemos dizer um pouco fácil de controlar, modular a frenagem. Com o freio hidráulico você consegue mais controlar o tipo de frenagem, um pouco do terreno que você está, se é um terreno com mais areia, pedra. Então você consegue controlar essa frenagem de modo que a bicicleta ou o pneu não deslize sobre a superfície. Você consegue modular mais facilmente com o freio a disco hidráulico. Já o freio a disco mecânico já é um pouco mais difícil modular essa frenagem. Por quê? Porque quando você aciona uma pastilha, até que essa pastilha empurre o disco contra a outra pastilha para acontecer a frenagem, vai ser um pouco mais difícil de acontecer essa modulação. Você não tem um pouco de controle da frenagem, mas é difícil fazer essa modulação, mas sim é possível. O disco mecânico ele tem uma vantagem, ele é de fácil manutenção, porque como ele é acionado pelo cabo de aço, você consegue puxar, apertar o cabo, e à medida que vai acontecendo o desgaste da pastilha, você precisa puxar o cabo, regular, para que a pastilha fique mais próxima ao disco. E também há o parafuso ao lateral da pastilha que empurra a pastilha que fica fixa para mais próximo do disco também. Então, com o freio a disco hidráulico, acontece já automático. O próprio sistema entende por isso. À medida que a pastilha vai se desgastando, ela mesmo vai se ajustando à proporcionalidade das laterais do disco. No freio a disco mecânico, enquanto o desgaste da pastilha é um pouco maior. Por quê? Como vocês podem observar, no freio a disco mecânico e nos discos, em qualquer disco, há aqueles furos no entre-meio do disco. Ao a pastilha encostar, mesmo que seja mínimo, aquele em contato com aquelas bordinhas dos furos, acontece assim um desgaste maior. Então, devido ao custo hoje em dia também, muitas pessoas preferiam o disco mecânico, principalmente aqueles que estavam começando nas pedaladas. Mas hoje, se vê na maioria do mercado agora, que o freio a disco hidráulico ele já está tomando mais conta do mercado. Porque os preços têm todos variados, então ficou mais acessível o contato assim com o freio a disco hidráulico. Mas sim, o freio a disco mecânico ele é muito eficiente, vai te atender muito bem também. E vai também depender do uso que você vai fazer. Vai mandar se você é um atleta, se você está começando agora nas pedaladas. Então, o uso manda muito. Mas se for visando custo e está começando nas pedaladas ou até mesmo um intermediário, faz isso por lazer e tiver a opção que cabe no seu bolso, for o freio a disco mecânico, pode sim comprar sem medo. É um ótimo sistema de freios e de fácil manutenção. O freio a disco hidráulico vai de contramão. A manutenção dele é um pouco mais complicada, devido a ser a óleo, não ter cabo de aço. Então, de tempos em tempos você tem que fazer uma sangria. Então, ele é um sistema melhor. Há quem diga também que usou durante 3 anos, nunca fez a sangria. Então, vai de
do seu uso, de sua opção e o que cabe no seu bolso. Lembrando também que o nosso objetivo aqui é sempre indicar o que cabe no seu bolso, não há o que é melhor, o que é pior, a gente quer só dar boas dicas para você ter um equipamento bom e eficiente. Então, entre o freio a disco mecânico e hidráulico, há seus prós e contras. A minha bike pessoal, eu uso o freio a disco mecânico. É o que cabia no orçamento na época que eu montei a bike. Então, me atende super bem. Se eu tivesse um freio a disco hidráulico também, seria muito bom. Mas como eu não tenho, o freio a disco mecânico me atende. Eu consigo fazer eu mesmo, fazer a manutenção, substituição das pastilhas, a regulagem. Então tá um sistema de freio que está mais na minha mão, que eu consigo fazer mais essa manutenção. O freio a disco hidráulico eu já não tenho tanto conhecimento para estar mexendo com ele. Então a dica aqui, galera, é o que cabe no seu bolso. Há diversas marcas boas do freio a disco mecânico, tem os prós, os contras, como a gente falamos. E o freio hidráulico também tem os seus prós, talvez os contras também, devido à sua manutenção ser um pouco mais difícil, ser um pouco mais cara e tem uma sangria de tempos em tempos. Lembrando, deixe sua bike sempre revisada para você não ficar na estrada. Leve sempre os equipamentos de segurança, use. Tome cuidado no trânsito, galera, que está muito perigoso. Sempre pedalando, ó, lembrando, conserve a natureza. Chegou no lugar sujo na natureza, deixa limpo. Chegou limpo, deixa limpo. Então vamos assim continuar preservando a natureza e aproveitando o que ela tem nos proporcionar. E vamos aqui, galera, deixa aí nos comentários, deixa o like, o joinha, se inscreve no nosso segundo vídeo, que em breve virá vídeo de novo. Deixa aí sugestões também de vídeo que vocês querem ver por aqui. Então vamos aí continuar formando ciclistas e apoiando e ajudando aí todos durante o pedal, incentivando a todos a começar as pedaladas. Até a próxima!